Vá. Ok. Esta é a acertamento para fazer o que um participante entendi. Bom, então vamos começar. Nós vamos fazer a introdução teórica às rochas metamórficas, porque depois na sexta-feira, para ambos os grupos de turmas que estão aqui dos petróleos e do civil, as duas turmas têm aulas na sexta. Vamos terminar de observar em amostra de mão as rochas sedimentares e depois vamos ver rochas metamórficas, ok? Portanto, aqui vamos fazer então a introdução teórica a isso. Antes de entrarmos, vamos ver aqui que antes de entrarmos na classificação das rochas metamórficas, vamos falar dos tipos de metamorfismo que também é importante saberem, sendo que depois vão ver que em amostra de mão, na maior parte das vezes, se nós não soubermos o contexto geológico em que estavam as rochas, não vamos conseguir saber qual é o tipo de metamorfismo que as originou. Mas vamos começar aqui pelo conceito de rocha metamórfica. Bom, tem aqui uma fotografia de um tipo de rochas metamórficas. Vemos de ver aqui uma das origens para o metamorfismo é a deformação causada pela movimentação da tectónica de placas, que causa dobramentos, e aqui, como vocês conseguem ver, esta rocha está dobrada. Estão a ver, todas estas dobrinhas resultaram da deformação da rocha. Portanto, este é um exemplo de rocha metamórfica. As rochas metamórficas, tal como o próprio nome indica, metamórfico, mórfico refere-se à forma, e meta é um prefixo de transformação ou modificação, se quiserem. E então, o que acontece é que durante as condições do metamorfismo, vamos ter rochas pré-existentes que vão ser sujeitas a pressões e temperaturas e vão ser sujeitas, por isso mesmo vão dar origem a novas texturas. Portanto, em termos gerais, a maior parte das rochas metamórficas não tem a mesma, ou tem a mesma composição mineralógica que a sua rocha-mãe, e as rochas, e quanto à textura, é normalmente diferente. Vamos ver que há aqui uma exceção em este caso, depois quando estiver a falar-vos mesmo das rochas metamórficas em si, mas por definição, então, as rochas metamórficas formam-se por transformação de outras, quando são sujeitas a condições físicas, sobretudo de pressão e temperatura, do âmbito do metamorfismo, e por isso vão adquirir novas texturas, e normalmente a sua composição mineralógica mantém-se, sendo que esses minerais são recristalizados durante o metamorfismo. Ok? Portanto, pode ainda, mas nem sempre acontece, haver formação de novos minerais durante o metamorfismo. Mas isso nem sempre acontece. E, portanto, o que nós vamos ter, basicamente, é uma rocha com a composição mineralógica praticamente idêntica à sua rocha-mãe, que é como nós chamamos, mas com texturas que resultam das condições do metamorfismo. Ok? Todas as transformações que acontecem durante o processo metamórfico acontecem no estado sólido. Ok? Alguma dúvida? Não. Vamos avançar. Ora bem, aqui temos os principais fatores de metamorfismo, ou seja, aquelas condições físicas e também podem ser químicas que conduzem à formação de rochas metamórficas, são a pressão, a temperatura e a circulação de fluidos no interior da Terra. A circulação de fluidos é geradora de metamorfismo porque estes fluidos circulam normalmente a temperaturas altas e, portanto, isso vai provocar o metamorfismo. Devemos dizer que não são temperaturas que, aliás, já falámos nisso quando falámos do ambiente metamórfico, as temperaturas do metamorfismo nunca serão tão elevadas como as do ambiente magmático, porque senão tínhamos fusão e aqui não existe fusão. Portanto, como viram ali que eu vos disse há pouco, as transformações acontecem todas no estado sólido.
Há aqui a distinguir as pressões dirigidas e as pressões litostáticas. As pressões dirigidas pressupõem uma direção pré-definida para a deformação, seja compressão, seja distensão, qualquer que seja o tipo de força aplicada, tem uma direção preferencial. E, portanto, estas pressões dirigidas são aquelas que estão associadas à tectónica de placas, portanto, à movimentação das placas e à deformação consequente dessa movimentação. Já as pressões litostáticas desculpem, apareceu-me aqui uma mensagem, estava só a apagar, aqui no Zoom, não sei porquê. As pressões litostáticas. Litos, se vocês se lembram, refere-se a rocha. E estático, quer dizer que é estático. Portanto, estas pressões são aquelas que são geradas pela existência de rochas sobrejacentes àquelas que estão a sofrer metamorfismo, que, como exercem pressão, podem ser geradoras de metamorfismo, porque a pressão é um dos fatores de metamorfismo, como aqui diz. Portanto, quando é que temos particular, já vamos ver ali mais à frente os tipos de metamorfismo, mas, por exemplo, bacias sedimentares muito antigas, com grandes dimensões, têm espessuras de sedimento bastante grandes, e isso quer dizer que o seu peso vai ter pressão suficiente para metamorfizar as rochas mais profundas dessa bacia sedimentar. E, portanto, vamos ter estas pressões litostáticas. Portanto, não têm uma direção, a direção é de cima para baixo, porque tem a ver com o peso das rochas sobrejacentes. Portanto, não são pressões dirigidas, ok? Como são as da tectónica de placas. Certo? Alguma dúvida? Não. Não. Pronto, pois, sim. Estava só a dizer que não há dúvidas. Ok, obrigada. A temperatura é outro fator de metamorfismo, normalmente por aumento, sendo que, como disse há pouco, nunca será uma temperatura tão elevada que possa chegar à fusão dos materiais. Portanto, estamos a falar de temperaturas, às vezes de algumas centenas de graus, mas nunca muito elevada para provocar fusão do material. E depois temos então a circulação de fluidos que eu há pouco vos referi e que normalmente inclui fluidos com temperaturas mais elevadas do que a temperatura ambiente. Bom, aqui tem uma figura, por acaso até esquematizada a partir de uma fotografia de microscópio óptico, em que nós vemos alguns minerais orientados de acordo com as direções com a direção de compressão principal. Portanto, nós vamos ter minerais que são mais suscetíveis de se deformarem do que outros. Por exemplo, estes que estão aqui, que nesta esquema não tem qualquer deformação, normalmente são os quartzos. Depois, minerais como as micas ou até mesmo os feldspatos vão orientar-se, quando sujeitos a compressões, perpendicularmente como vocês podem ver aqui, estes que estão verdes clarinhos, que só devem ser plagioclases, ou seja, feldspatos, que estão orientados perpendicularmente à direção de compressão principal. Ok? Portanto, isto é um exemplo de uma rocha que foi sujeita a metamorfismo, em que a pressão dirigida, neste caso, ou podia ser litostática, aqui, mas à partida, quando falamos de compressão, já estamos a falar de tectónica de placas e, portanto, temos um exemplo. Vamos então ver os tipos de metamorfismo. Há a distinguir dois grupos de metamorfismo a considerar: os de âmbito local e os de âmbito regional. Isto quer dizer, só tem a ver com a dimensão, ou a extensão, desculpem, da área que é atingida pelos fenómenos, pelos processos metamórficos. Portanto, de âmbito local, estamos a falar de zonas mais circunscritas, podem ir até umas dezenas de quilómetros, mas são relativamente pequenas quando comparadas com os tipos de metamorfismo de âmbito regional, que atingem várias centenas de quilómetros e que também duram centenas de milhões de anos, possivelmente. Ora, aqui, nos de âmbito local, nós temos 4 tipos de metamorfismo
sendo que aquele que é mais frequente referir-se quando falamos de âmbito local é aqui o metamorfismo de contacto. Bom, o metamorfismo, vamos começar por referir aqui o metamorfismo dinâmico. O metamorfismo dinâmico está diretamente associado à tectónica de placas e indica localmente a formação de rochas metamórficas na sequência da atuação de forças associadas à tectónica de placas. Portanto, pressões dirigidas, como aqui está indicado. Ora, temos aqui um primeiro esquema que eu até tinha desenhado no quadro. Em corte, nós temos duas placas a chocar uma à outra, portanto, na zona de fricção entre uma placa que subducta outra, vamos ter a formação de rochas metamórficas. O metamorfismo deste tipo chama-se metamorfismo dinâmico. Também acontece noutro tipo de fronteira de placas, que é cisalhante, termos também fricção entre as duas placas. Portanto, estamos a falar aqui das fronteiras que são conservativas. Se esta movimentação relativa das duas placas for muito ativa, então nós vamos poder também gerar metamorfismo nesta zona de contacto entre as duas placas, e que se afastam, quer dizer, que não se afastam, não, que se movem uma em relação à outra, e portanto este também é um tipo de metamorfismo dinâmico. Portanto, vejam que são exemplos de situações em que as forças que estão associadas são forças associadas à tectónica de placas, portanto, no caso forças compressivas, noutros forças cisalhantes. Nós ainda não falámos dos tipos de forças, mas depois vocês vão perceber melhor. Quer dizer, eu dei-vos uma ideia disso quando vos falei das movimentações relativas das placas. Ok? Alguma dúvida relativamente ao metamorfismo dinâmico? Não. Metamorfismo de contacto, então, o tal que eu vos disse que é dos mais referidos e mais comum falar-se quando falamos de metamorfismo de âmbito local. Ora, este é um tipo de metamorfismo que, não sei se vocês conseguem perceber aqui o esquema que eu fiz, mas aqui vocês têm uma intrusão ígnea, portanto um corpo plutónico, ou intrusivo, que se instala, como sempre, no interior da crosta, portanto, onde vamos ter outro tipo de rochas, não é? Ele, ao instalar-se, aqui eu acho que aqui há mais à frente, temos aqui, reparem-se aqui, este esquema até talvez seja melhor que o meu que está ali, temos um corpo magmático que se instala na crosta e, como devem imaginar, embora o arrefecimento aqui, como eu falei na altura, não seja muito rápido, vai haver uma diferença de temperatura considerável entre o magma e a rocha que nós chamamos a rocha encaixante, portanto, a rocha onde se instalou este corpo magmático. E o que é que vai acontecer? Os materiais que estão aqui à volta deste corpo vão ser metamorfizados. Sim, Bruno, diz. Só se pode ser feito em altas profundidades, esse metamorfismo, contacto. É assim, algumas dezenas de quilómetros, não podem ser, estamos dentro da crosta, ok? Portanto, estamos a falar de algumas dezenas de quilómetros. Se for próximo da superfície, o arrefecimento vai ser mais rápido e, portanto, aqui talvez também gerará este tipo de metamorfismo. Mas o que acontece é que há aqui uma zona de contacto que é logo aquela onde vai haver a maior afetação do facto de termos uma temperatura muito maior. Nós chamamos a esta zona, que está aqui assombreada a castanho, a auréola de metamorfismo. Não quer dizer que, porque acontece isso, estas rochas aqui também vão ser afetadas pelo metamorfismo, portanto também vão ser metamorfizadas devido à grande diferença de temperatura entre o corpo magmático e a rocha encaixante. Portanto, aqui como vocês diz. O que é preciso para que a auréola de metamorfismo se expande? Ela é assim, a auréola será tanto mais espessa quanto maior for o corpo. Ela não há uma expansão, quer dizer, é mesmo aquela zona em que a rocha encaixante fica cozida com Z, quer dizer, como se tivéssemos ali acendido o lume, não é? E porque há uma diferença de temperatura bastante grande. À medida que nos afastamos ali do corpo magmático,
o efeito do metamorfismo vai sendo cada vez mais esbatido, menos intenso. Ok? Portanto, aqui o fator de metamorfismo mais importante será a temperatura, porque temos a grande diferença de temperatura entre o corpo ígneo e a rocha encaixante é que vai provocar o metamorfismo. Portanto, chama-se metamorfismo de contacto, precisamente porque tem a ver com o contacto do corpo ígneo com a rocha encaixante. Alguma dúvida? Portanto, tem aqui então esquematizado o corpo ígneo, a rocha encaixante, a auréola de metamorfismo, e na auréola de metamorfismo, as rochas, independentemente da sua composição mineralógica, chamam-se sempre cornianas. Ok? Repito que aqui neste tipo de metamorfismo, o fator mais preponderante do metamorfismo é a temperatura. Bom, depois temos aqui o metamorfismo de impacto. Bom, este é o tipo de metamorfismo que está relacionado com... Mas, professora, Sim, diz-me. chamam-se rochas cornianas se forem próximas da intrusão, não é? Se estiverem naquela zona da auréola de metamorfismo. E se forem afastadas? Aí vai depender da rocha encaixante, não é? Por exemplo, se a rocha for um calcário, vamos ter mármores, se a rocha for um arnito quartzo, vamos ter quartzitos, depende, tem que depois perceber qual é a composição mineralógica. Depois, no metamorfismo de impacto, estamos a falar daquele metamorfismo que é gerado pelo impacto meteorítico. Claro que aqui nem sempre é observado este tipo de impactos, não é? Estes tipos de impactos às vezes não são observados, e o que acontece é que na cratera de impacto os materiais vão metamorfizar. Porquê? Porque temos um choque com a superfície da Terra, e esse choque vai fazer aumentar a temperatura nessa zona e também também pode, dependendo da velocidade do impacto, criar então uma maior ou menor influência, e também vai ser importante o tamanho do próprio meteorito para esta cratera de impacto. Portanto, aqui nós chamamos às rochas dessa cratera, independentemente da sua composição mineralógica, os impactitos, sendo que depois não há assim uma grande variedade quer dizer, agora ia-vos falar da própria rocha do meteorito, mas não vamos entrar por aí. A rocha que se pode formar nessa cratera de impacto também vai ter sempre a ver com a sua rocha-mãe, portanto, com aquela rocha que formava essa zona de impacto. Portanto, aqui as pressões dirigidas e a temperatura, neste caso a pressão dirigida, porque vai depender da direção com que o meteorito atingir a Terra, e a temperatura são fatores de metamorfismo mais relevantes neste tipo de metamorfismo de âmbito local. E depois temos o metamorfismo hidrotermal, onde o fator mais importante é a circulação de água com temperaturas elevadas. Portanto, vocês têm aqui numa figura mais à frente, aquela que eu vos posso mostrar é esta, que é aqui uma ampliação da zona de rift, em que temos ascensão do material magmático, portanto temos uma fronteira de placas divergente, mas acontece que nestas zonas, que são bastante quentes, porque normalmente a câmara magmática está ali mais próxima da superfície e faz ascender o tal magma que origina as correntes de convecção e vai afastando as placas, esta proximidade maior do magma com a superfície aquece tudo, não só as rochas, mas também os fluidos que circulam no interior das rochas, onde o componente principal é a água. E este aquecimento da água e circulação, portanto, vocês vejam aqui que estas setas o que indicam é a entrada de água e depois saída nas zonas de rift. Esta entrada de água, portanto, vai haver uma infiltração da água, essencialmente a água do mar, que ao se infiltrar aquece, o aquecimento faz com que ela, sobretudo, retire elementos metálicos das rochas por onde passa, e depois, à saída, quando ascende, arrefece, e o arrefecimento
permite a precipitação desses elementos que ela retirou, que a água retirou no seu trajeto, e, por exemplo, esta é uma das formas de aparecimento de depósitos metálicos com importância económica, não é? Portanto, pode ser um dos processos de concentração de metais nas zonas vulcânicas, que estas são zonas vulcânicas, de ascensão de magma. Ok? Claro que aqui, embora a temperatura também seja importante, o principal fator de metamorfismo é a circulação de fluidos. Ok? Portanto, temos aqui 4 tipos de metamorfismo de âmbito local: metamorfismo dinâmico, metamorfismo de contacto, metamorfismo de impacto e metamorfismo hidrotermal. Hidrotermal, como podem perceber pelo termo, quer dizer hidro é da água e termal é uma água quente, aquecida, não é? Bom, depois temos os metamorfismo de âmbito regional. Como eu vos disse, aqui os tipos de metamorfismo estão associados a grandes extensões da crosta que são afetadas e durante vários milhões de anos, várias centenas de milhões de anos, ou várias dezenas e centenas de milhões de anos, e temos então aqui 2 tipos de metamorfismo: de âmbito regional propriamente dito e de afundamento. O metamorfismo de âmbito regional é aquele que está associado às zonas de formação de cadeias de montanhas por choque entre placas. Portanto, esta situação são normalmente processos geológicos muito lentos e onde vão acabar por intervir todos os fatores de metamorfismo que conhecemos. Portanto, a pressão, até a pressão dirigida à pressão litostática, temperatura e circulação de fluidos. Quando é que normalmente temos a acontecer este tipo de metamorfismo? Em períodos onde os fenómenos geológicos principais na região forem a deformação das rochas. E nesse caso vamos ter então orogenias, que é essa palavra que vocês têm aí, orogenia. Orogenia são períodos de tempo geológico onde o principal fator ou o principal aspecto geológico que acontece é a deformação das rochas. Okay? E durante esta deformação nós vamos metamorfizar as rochas e, portanto, vamos ter metamorfismo regional, propriamente dito. O metamorfismo de afundamento. Este está associado às tais bacias sedimentares de grandes dimensões, com grandes espessuras de sedimentos, e então essas espessuras de sedimentos vão exercer pressão sobre as rochas mais profundas da bacia e vão gerar então metamorfismo, ok? Claro que aqui é o tal exemplo em que temos a atuação de pressões litostáticas predominantemente. Okay? O fenómeno da subsidência é precisamente um fenómeno geológico que se refere ao afundamento das bacias devido ao seu peso, ao peso que tem de sedimentos, e ele também vai, quer dizer, incrementar o efeito do metamorfismo de afundamento. Ok? Alguma dúvida? Não há dúvidas? Portanto, metamorfismo de âmbito local, metamorfismo de âmbito regional. O que eu tenho aqui indicado no PowerPoint são normalmente os fatores de metamorfismo mais importantes para cada um deles e, entretanto, esta é uma matéria sobre a qual devem ir ler na bibliografia, porque eu aqui, como vocês podem ver, só tenho esquemas, tudo o que eu estou a dizer não está aqui escrito. E convém que leiam coisas que não exatamente o que eu estou aqui a dizer, portanto, sobre o assunto, porque isto é matéria teórica. Alguma questão? Um aspecto que queiram que eu repita? Pronto, aqui tem outro esquema do metamorfismo regional. Naquela primeira fotografia que eu vos mostrei é um exemplo ainda melhor. Aqui o tipo de metamorfismo que poderá ter originado estas rochas, certamente de âmbito regional.
Bom, nesta figura, que há pouco já vos tinha mostrado, acaba por estar esquematizado todos os tipos de metamorfismo que eu acabei de descrever. Portanto, vocês têm o tal metamorfismo hidrotermal, que é um tipo de metamorfismo de âmbito local na zona de divergência de placas. Aqui, na zona de convergência de placas, onde temos a fricção entre a placa que subducta e a que está sobre ela, temos então o tipo de metamorfismo local, que é o metamorfismo dinâmico, portanto temos a formação de rochas metamórficas aqui na zona de fricção entre as duas placas. Depois aqui temos vários corpos ígneos intrusivos, que, como sabem, irão formar metamorfismo de contacto, e aqui ainda temos uma bacia sedimentar antiga, que, como podem ver, tem as rochas ou os seus sedimentos dobrados, onde estamos a ter metamorfismo de afundamento devido ao peso dos sedimentos subjacentes. Aqui a formação de cadeia de montanhas também é indicadora de atuação de metamorfismo regional propriamente dito, que para formar as montanhas vai demorar ainda alguns milhões de anos. Só não tem aqui representado, esquematizado, o metamorfismo de impacto. Ok? Passamos Por então aqui. acaso, setora, nunca tinha ouvido falar do metamorfismo de impacto. Não tinhas? Não. Tem a ver com o Boa impacto tarde. meteorítico. Olá, Carmen. Tem a ver com o impacto do... Meteorítico, dos meteoritos, com a superfície terrestre. Alguns são mais importantes porque são maiores ou vêm com maior velocidade, aqueles mais pequeninos, e depois também a questão é que muitos destes impactos nós não vemos, não sabemos onde é em zonas mais remotas e, portanto, só podem ser descobertos ou não. Mais alguma questão? Passamos então aqui para a classificação das rochas metamórficas, que, tal como as rochas ígneas, vão ter essencialmente como critério de classificação a textura e a mineralogia. Vamos ver que aqui vai ser importante na textura, diferentemente do que acontecia com as rochas ígneas, vai ser importante o tamanho dos cristais, okay? Que vamos ter desde finos, desde grão fino, ou muito fino, fino, médio e grosseiro. Ok? Então, nós vamos ter dois grupos de rochas metamórficas, que são as rochas metamórficas foliadas e as rochas metamórficas não foliadas. Estas designações são, principalmente da foliada, decorrentes das texturas que estas rochas apresentam, e que são diferentes das texturas das rochas não foliadas. Dentro das rochas metamórficas foliadas, podemos ter dois tipos de textura. Esta gnáisica ou bandada e a textura xistosa. Gnáisica ou bandada são sinónimos. E temos também a textura xistosa. Então vamos lá ver. Eu aqui não tenho, só tenho umas fotografias, mas vamos lá ver o que é que são, o que é a textura xistosa e o que é a textura bandada. A textura xistosa refere-se a termos a rocha constituída por folhas, se quiserem, ou lamelas, que paralelas entre si resultaram da atuação de pressões, predominantemente, e cada uma destas folhinhas é constituída por o mesmo conjunto de minerais, cada uma delas. Portanto, não há alteração da mineralogia em cada folha. Podemos ver aqui, por exemplo, o caso deste que é o filito, ou também podíamos ver aqui o micaxisto, ou até podíamos ver aqui o xisto, que é este que está aqui na fotografia, uma ardósia, em que o que nós temos, aqui vê-se melhor porque temos a amostra de maiores dimensões, aqui o que se vê então são várias folhinhas paralelas entre si, constituídas todas pelo mesmo conjunto de minerais, ok? O que pode acontecer, pode variar neste tipo de textura, portanto na textura xistosa, é a espessura das folhas. Podemos ter folhas mais grosseiras, folhas mais fininhas,
Portanto, xistosidade mais fina neste último caso, xistosidade mais grosseira no primeiro caso. Ok? Depois, a textura bandada ou gnáisica. Tem aqui vê-se bem nesta rocha, é até, se calhar, melhor que aquelas depois que vão poder ver na coleção da escola. Nós também temos o gneiss. O que é que acontece aqui? Nesta rocha nós vamos ter, por isso é que ela se chama bandada, ou também se pode chamar gnáisica, mas bandada é mais esclarecedor sobre o que é que acontece, é que nós vamos ter bandas claras e escuras alternadas. Ou seja, vai haver bandas onde estão concentrados minerais de cor clara, os tais que nós chamamos de minerais félsicos, porque neste caso são normalmente silicatos que também podem aparecer em rochas ígneas, e os minerais máficos, que também são maioritariamente silicatos e que se vão concentrar nas bandas mais escuras. Estão a ver? Portanto, vai haver aqui uma alternância de cor clara, cor escura, e por isso vamos chamar a esta textura a textura bandada. Normalmente o que acontece nesta rocha é que o grão dos cristais é bastante bem visível, portanto vocês vão conseguir identificar os cristais no gneiss. Frequentemente o gneiss é uma rocha que resultou do metamorfismo de um granito. Portanto, ficamos lá com a maior parte dos minerais do granito, mas agora com reorientados, não tanto o quartzo, embora se for um grau de metamorfismo muito elevado, até o quartzo vai ficar reorientado de acordo com as pressões dominantes, e portanto temos então textura bandada ou gnáisica. Só temos o gneiss a representar este tipo de textura. Alguma questão? Bom, já venho falar aqui do xisto mosqueado, mas agora vamos só aqui referir as não foliadas. Ora, as não foliadas têm só um tipo de textura granular ou cristalina. Podem dizer de uma ou de outra maneira. O que é que aqui não vai haver foliação? Portanto, não há xistosidade como nas rochas metamórficas foliadas com textura xistosa. Portanto, nós vamos ter aqui rochas deste tipo. Reparem, temos aqui uma rocha de grão fino, certamente microcristalina. Aqui, eventualmente, já se consegue ver algum grão, e aqui esta também me parece de grão fino. Portanto, temos o aspecto da rocha é cristalino. Portanto, por isso é que se chama textura cristalina ou granular, como diz aqui, não é? Como diz aqui. Portanto, é caracterizada esta textura por termos um conjunto de minerais que se percebe que estão recristalizados, principalmente se nós formos ao microscópio, portanto isso é uma coisa que vocês não vão conseguir saber, mas tem um aspecto cristalino evidente, sobretudo quanto maiores forem os cristais, melhor é esse aspecto cristalino. Portanto, aqui estávamos só a falar das texturas. Para o caso das rochas foliadas, temos textura bandada ou gnáisica e temos também textura xistosa. Para o caso das rochas não foliadas, a textura é granular ou cristalina, é só um tipo de textura, aquilo que vai variar é o tamanho dos cristais. Ok? Ficou claro em relação às texturas? Vamos então ver aqui, dentro das rochas metamórficas foliadas, nós conseguimos encontrar os xistos. Tem aqui uma fotografia de um xisto, em particular este é uma ardósia. Também temos o xisto argiloso, que também é um xisto, mas não está aqui nenhuma fotografia, temos na coleção da escola. Temos o filito ou xisto luzente, que é um xisto onde a mica existe em muito grande quantidade, pode ser a moscovita ou a biotite, e portanto ele fica com as superfícies tão brilhantes devido. Lembram-se que o brilho das micas é bastante intenso, é aquele brilho nacarado muito intenso, e portanto as superfícies das folhas de xistosidade aqui do filito são luzentes, portanto parece que deitam luz devido ao brilho das micas. O micaxisto, que está aqui nesta fotografia mais em baixo, como podem ver, também pode ter uma grande, aliás, por isso se chama micaxisto, também pode ter uma grande quantidade de mica,
A diferença para o filito é que o grão é maior. Portanto, normalmente um micaxisto ou tem grão médio ou tem grão grosseiro. Ok? Aqui, do xisto para o micaxisto, nós aumentamos o grau de metamorfismo em que a rocha se formou. Portanto, o xisto é uma rocha de baixo grau metamórfico, o micaxisto é uma rocha de maior grau metamórfico. Aqui tem então o gneiss que já falámos, devido à sua textura gnéisica ou bandada, e tem o xisto mosqueado. Portanto, aqui vocês perguntam, é um xisto? Portanto, à partida, terá grão fino, predominante, portanto, poderia juntar-se ali aos xistos do slide anterior, aqui ao xisto. Mas o que é que acontece em relação ao xisto mosqueado? Mosqueado vem de mosca. Portanto, esta é uma rocha que, para além da maioria dos cristais que a compõem poderem ser visíveis a olho nu, ela depois apresenta nas superfícies das suas folhas cristais de muito maiores dimensões que o resto da massa da rocha. Estão a ver estes cristais aqui? São cristais que se formam durante o metamorfismo que originou esta rocha. Dá a entender que em cima da rocha parece que estão pousadas moscas, por isso é que se chama xisto mosqueado. Ok? Qual é a particularidade deste xisto mosqueado? É que, ao contrário de todas as outras rochas com textura xistosa, que se formam através de tipos de metamorfismo de âmbito regional, este senhor forma-se em zonas de metamorfismo, sim, também pode ser de âmbito regional, desculpem. O que acontece é que a rocha-mãe é um xisto. Ou seja, esta é um xisto. Não, eu disse que podia formar por metamorfismo de âmbito regional, mas não pode. Deixa-me andar aqui para trás para este esquema, que é o que eu quero. Este. O que é que acontece com o xisto mosqueado? É uma rocha que se forma. Imaginem que há esta intrusão e que esta rocha que está aqui encaixante é um xisto. É já uma rocha metamórfica. Por ação do metamorfismo que está relacionado com a intrusão deste corpo ígneo, este xisto vai se transformar em xisto mosqueado. Portanto, o xisto mosqueado é uma rocha de textura xistosa que se forma ou como consequência de metamorfismo de âmbito local, que é o metamorfismo de contacto, que eu vos falei há pouco. Durante este metamorfismo, para além da recristalização habitual, nós vamos ter a formação de novos minerais, que são as tais moscas. A textura mantém-se a da sua rocha-mãe, porque a rocha-mãe já era um xisto. Portanto, esta é uma rocha excepcional, porque, ao contrário de todas as outras rochas metamórficas e até do conceito de rocha metamórfica, ela mantém a textura da sua rocha-mãe, que é a coisa que não acontece com a maioria das rochas metamórficas. Portanto, xisto mosqueado é uma rocha que tem assim umas características particulares e que é excepcional por isso, porque se forma, tem textura xistosa, e ao contrário de todas as outras texturas xistosas, forma-se por metamorfismo de âmbito local, neste caso metamorfismo de contacto, ao contrário de todas as outras rochas com textura xistosa e até do gneiss, que se formam por metamorfismos de âmbito regional. Ok? Esta rocha nós temos na coleção para vocês verem e não aparece na tabela. Já vamos ver porquê, já vos vou explicar quando mostrar a tabela, porque é que não temos lá o xisto mosqueado. Temos agora aqui as rochas metamórficas não foliadas. Estas são as tais que têm textura cristalina ou granular. O que é que vai poder aqui variar? O tamanho dos cristais, desde microscópicos até muito bem visíveis a olho nu. Não acontece isto sempre na mesma rocha, portanto esta variação não acontece na mesma rocha, vocês devem descrever a rocha que têm. Se é uma rocha que é microcristalina, se tem grão muito fino, médio, já vão conseguir ver os cristais, ou grosseiro. Aqui têm as fotografias das rochas, mas vocês vão poder ver amostras de cada uma delas, quartzitos, mármores, cornianas,
na coleção da escola. Os quartzitos são então rochas que se originam a partir de arenito quártzico. Os mármores podem ser a partir de calcários ou a partir de dolomitos. E depois temos as cornianas, que já vimos que são as rochas que se formam na zona da auréola de metamorfismo de contacto. Alguma questão? Não. Então vamos ver aqui a tabela. Tem aqui a tabela que nós vamos utilizar para classificar estas rochas. E reparem, o que é que temos aqui então? A divisão primeira em 2 grupos, não foliadas, foliadas. Até aqui tudo pacífico. As foliadas, como já vos disse, podem ter textura xistosa ou ter textura bandada algnásica. Depois temos aqui a variação do grão, que é também um aspecto importante, mas que está diretamente relacionado com a textura, é também um aspecto importante para a classificação da rocha. Dentro das rochas não foliadas, temos então a textura cristalina ou granular, e também podemos ter aqui variações de grão. Vamos olhar aqui para as foliadas. Temos muito fino, a composição normalmente são argilas, vamos ter o argilito. Desculpem, vamos ter o xisto, em que podemos encontrar o xisto argiloso e também a ardósia. Desculpem, aqui o rato. Portanto, a rocha, o nome da rocha vai ser xisto. Podemos ter aqui dois xistos importantes, que é o xisto argiloso e a ardósia, que são diferentes entre si em alguns aspectos texturais. O grão muito fino é predominante, mas a ardósia tem a particularidade de ser sempre negra e de ter uma xistosidade muito fina. Portanto, as folhinhas são muito fininhas. Ora, o tipo de metamorfismo que origina então o xisto é de âmbito regional. E a rocha-mãe será um argilito. Por isso é que vamos ter predominantemente argila na rocha metamórfica. Depois de grão fino já vamos ter o filito. Aqui podemos encontrar em grande quantidade as micas, por isso é que ele se chama xisto lucente, também se chama o filito. E a rocha-mãe é normalmente também um argilito. E finalmente, nas texturas xistosas, temos de grão médio a grosseiro, portanto visível a olho nu, o mica-xisto. Podemos lá ter quartzos, podemos lá ter micas, podemos lá ter anfíbolas, vários minerais que estão aqui indicados na tabela. Aqui. As rochas-mãe aqui já podem ser várias, pode ser o argilito, podem ser rochas ígneas intermédias, máficas. Okay? Como é que vocês... Assim, esta questão da rocha-mãe, que está aqui na tabela, pode ser difícil de saber. Como eu vos disse, é importante saber o contexto geológico em que foram recolhidas as amostras para se perceber qual é a relação destas rochas metamórficas na região. E normalmente nós, quando não sabemos isso, com aquelas amostras ali da coleção da escola, o que vocês vão fazer é olhar para a mineralogia, identificar os minerais que conhecem e tentar pensar em que outro tipo de rochas podia existir esses minerais e depois tentar adivinhar ou dar uma hipótese para a rocha-mãe. Ok? Aqui, como vocês podem ver, todas estas rochas, xisto, filito e mica-xisto, resultam de metamorfismo de âmbito regional. Depois tem o gneiss, textura bandada ognáisica. Este sim já tem um grão que é possível de identificar a olho nu e vocês vão poder fazê-lo para depois poder dar um palpite relativamente a qual pode ser a rocha-mãe, porque vocês vejam que tem aqui o grauvac, arcose, rochas ígneas félsicas e intermédias. Ok? Podem ter aqui várias hipóteses. O gneiss também resulta de metamorfismo de âmbito regional. Reparem, se eu agora quisesse colocar aqui o xisto mosqueado, que não está aqui na tabela, como a tabela tem aqui os tipos, esta coluna dos tipos de metamorfismo, eu não consigo pôr numa rocha que tem textura xistosa que coincida aqui com o metamorfismo de contacto, porque o metamorfismo de contacto só vai aparecer aqui relacionado com rochas não foliadas. E, portanto, não vou encontrar aqui o xisto mosqueado na tabela. Para todos os efeitos, vocês iam dá-lo como um xisto. Tá? Só porque tem aqueles cristais de maiores dimensões sobre as folhas e que se destacam no meio dos outros mais pequeninos, é que
vão chamá-lo xisto mosqueado. Alguma questão? Bom, dentro das rochas não foliadas, vamos ter aqui 3, já vimos ali há bocado as fotografias, quartzito, mármore, corniana. O quartzito tem predominantemente na sua composição mineralógica quartzo, o mármore pode ter calcite e ou dolomite, e depois a corniana, a tal que se forma na auréola de metamorfismo de contacto, portanto só podemos ter metamorfismo de contacto aqui, só temos metamorfismo de contacto. É uma rocha normalmente muito escura, não se consegue ver o grão, porque ele é muito fino, é microscópico, e são silicatos. Portanto, é esta uma rocha que se chama corniana. Pode ter aqui, como vocês veem, vários tipos de rocha-mãe, o argilito, o basalto, o andesito. Ok? Alguma dúvida? Não. Pronto. O que vocês vão fazer é, quando eu vos der as amostras, vão primeiro olhar para a textura. Ou é xistosa, ou é bandada, ou é granular. Vão descrever isso e já sabem, a partir desse momento, já sabem se estão na parte de cima ou na parte de baixo da tabela. A granularidade é a tal questão de verem se o grão é muito fino, médio ou grosseiro. Ok? Depois, identificam os minerais que conseguirem, dão indicação de uma possível rocha-mãe, tipo de metamorfismo e identificam a rocha. Certo? Alguma dúvida aqui? Bom. Este é o tal quadro que eu já vos mostrei no final da última aula, onde vocês têm inscritos todas as amostras que existem na coleção da escola. E uma vez que já terminarmos a parte dos minerais, que está aqui nesta coluna, e a parte das rochas que está nesta, vocês podem verificar aqui, em particular neste momento, como já vimos, as rochas ígneas e as rochas sedimentares, não todas, mas quase todas, vocês podem aqui fazer o vosso cheque do que é que já viram, do que é que falta ver, para, no início da próxima aula, terminarem as rochas sedimentares e depois vamos ver as metamórficas. Se houver ainda tempo, podem voltar às ígneas e, em princípio, a próxima aula é a última sobre rochas. Relativamente aos minerais, vocês também têm aqui a lista que existe na coleção da escola e podem também verificar se viram todos, porque é nestas próximas aulas que podem colmatar essa falta. Ó, setora, Sim. na parte dos minerais, depois no quartzo, não está aí detalhado os 3 quartzos que acho que existem lá no coisa da escola. Está sem som. Som. Desculpa. Olha, foi sem querer. Existem mais variedades de quartzo, atenção. Não existem ali na escola, sendo que as principais características vão ser comuns a todas as variedades de quartzo, não é? E, portanto, eu quero que vocês identifiquem as características que vos levam ao quartzo. Não é? Mais alguma questão? Portanto, daqui até sexta, o que eu acho que era importante verem era esta parte, voltar a rever esta questão da introdução às rochas metamórficas, porque vocês têm que saber o tipo de textura, o que é que isso quer dizer, e irem verificar nas vossas listas de identificação de amostras o que é que ficou a faltar comparando aqui com esta tabela, que é para, no início da próxima aula, fazermos esta, quer dizer, vocês ainda não, falta ver alguns, as biogénicas e algumas de precipitação química. As detríticas, penso que a maior parte de vocês já as viu. Tem aqui, nesta lista, tem aqui o siltito, mas nós já não temos o siltito na coleção. Não é? Havia uma rocha que estava classificada como siltito, mas não é.
Depois temos as precipitações químicas biogénicas vamos acabar de ver na próxima aula e vamos também ver aqui as foliadas, que existem estas todas na coleção da escola. Ok, alguma dúvida? Precisam que eu repita alguma coisa? Vou deixar de compartilhar aqui, que é para eu ver quem é que está aqui. Precisam que eu repita alguma coisa? Têm alguma dúvida, alguma questão? Relativamente à aula de sexta-feira, para a geologia de engenharia, para a geologia de manhã, não se esqueçam que vamos começar a aula mais cedo. Eu combinei com a professora Inês que vocês tinham uma aula mais curta de Química Orgânica e vamos fazer a aula até 1h30 e depois a aula da tarde da Geologia de Engenharia começa às 2h. Ó, setora, a aula de manhã começa a que horas? Epá, por volta das 10h30, quarto para as 11h. Ok. Mais alguma questão? Mas na sexta não temos química orgânica, ou temos? Têm? Ou Temos, ok. só se é uma alteração que houve? Tem, vocês têm aula às 9h30, não é? Sim, temos. Pronto, então tem-se. Ok. Que eu saiba, não há problema nenhum. Professor, no nosso caso de civil, na sexta-feira vamos ter aquela meia hora mais cedo? Sim, começa às 2h. Ok. E a semana que a professora não está é a próxima? É a próxima. Ok, ok. Então na sexta-feira começamos às 2h. É esta sexta, sim. Ok. Está bem? Vai ficar uma aula, à partida vai ficar uma aula de 1h30 ou 1 hora, para dar depois, mas eu depois combino convosco. Ok. Essa aula antes do teste, será? Não sei, vamos ver se conseguimos. Ok. Essa aula seria já em matéria de segundo teste. Nós tínhamos, vocês têm o teste marcado para dia 9, não é? Parece que sim. Eu agora não tenho aqui o meu telefone, não tenho aqui a agenda, mas sim. Mas nós tínhamos falado em que podíamos avançar isso para dia 12, que é onde tem os... Eu acho que houve uma remarcação. Ele neste momento está marcado para dia 9. Exatamente. Está marcado para dia 9. Portanto, eu vou abrir as inscrições para o teste no Moodle e depois, quando tiverem já alguns inscritos, eu ponho uma sondagem para ver se querem mudar o teste. Isto é só para a Geologia de Engenharia, porque para a Geologia já está marcado para dia 12 e é no dia 12. Podemos fazer uma aula de 1h30 na terça-feira, na quarta-feira, e para vocês de Geologia de Engenharia também podemos fazer uma aula de 1h30 na terça-feira. Na terça-feira dessa semana do dia 8. Ok? Sim, nós temos o teste marcado para dia 9. Pois eu sei. Eu estava aqui a confirmar como estava a falar em 12. Sim, temos teste marcado para dia 9. Pronto, está aqui muito pouca gente, até da Geologia de Engenharia, que não são muitos, mas costumam ser mais, e da Geologia está muito pouca gente. Devem ter ido para a praia. Não os censuro. Como? Não os censuro. Ah, não. Estiveste a estudar, Bruno. Pois que remédio, não quer fazer o curso no recurso. Não queres fazer o quê? O curso no recurso. Ah, no recurso.